Marcos Lisboa, a gente até trouxe mais cedo, a Câmara deve votar amanhã o projeto de lei das offshores, também de fundos exclusivos. Paralelo a isso, lá no Senado, a gente sabe que a Comissão de Assuntos Econômicos deve votar também aí nos próximos dias a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, né, que mais empregam até 2027. Nós ficamos aí, pelo menos uns últimos 10 dias, quase 2 semanas, vendo um apagão, vamos dizer assim, lá em Brasília, uma agenda política bem esvaziada. Agora a expectativa para a retomada dessas discussões. Eu queria entender um pouco da sua leitura, se você acredita que de fato, né, a volta, vamos dizer assim, dessas discussões em Brasília devem ajudar aí a destravar a agenda econômica, principalmente algumas pautas que são esperadas pela própria equipe econômica para aumentar a arrecadação do governo? Tá bom, vamos lá, vamos por partes. Quer dizer, eu acho que tem essa boa notícia do ano, que é o governo reconhecer a importância de ter ajuste fiscal. Essa é a boa notícia. A dificuldade é que tem muita medida misturada com impactos diferentes. Então, tem um discurso da coisa tributar super ricos, etc., né? Offshore e fundos inclusivos, eu acho que tem que haver uma correção mesmo de rumos aí, a sociedade já discute isso há muito tempo, mas isso nem de longe dá conta do problema. É só uma medida importante, né? Ela vai no anseio da sociedade de tributar as pessoas de faixa na renda mais alta, né? Mas ela, do ponto de vista arrecadatório, no que interessa, que é o fluxo de recursos gerados por ano para reduzir e controlar a dívida pública, ela é muito pequena, né? E essa é uma preocupação que eu tenho com a agenda do governo. Quer dizer, a grande agenda do governo para aumentar a arrecadação, para fechar a conta, a maneira como o governo está lidando com isso, eu acho que é uma maneira preocupante. Então é bom que o governo tenha essa preocupação, mas a maneira é preocupante. E não é o offshore, o fundo exclusivo, como eu falei, são números relativamente pequenos, são relevantes para quem está envolvido, mas enfim. Mas é porque, essencialmente, trazendo recursos do passado, né? Pressionando para acordos tributários, né? Pontos em que há uma divergência legítima entre empresas e o fisco, né? O governo quer resolver, né? Isso, chegar no meio do caminho, né? Mas esses são recursos não recorrentes, né? Numa agenda de equilíbrio fiscal, esses recursos deveriam ser excluídos da conta. Eles ajudam a reduzir a dívida num ano, marginalmente, são números muito pequenos frente ao valor da dívida, mas não são números que todo ano você vai arrecadar, né? Então, por isso que o conceito adequado de superávit primário é o recorrente, em que tem que excluir esse tipo de número, como, por exemplo, acordos do CARF, transação tributária, cobrança de imposto sobre o passado dos fundos exclusivos de offshores. Tudo isso devia estar fora do número, que é um número relevante, economicamente preciso, para analisar a evolução da dívida pública. Marcos Lisboa, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora. A gente sabe que todas essas questões aí são muito importantes e que, claro, são maneiras que o governo está encontrando para elevar a arrecadação necessário para tentar perseguir aquela meta de zerar o déficit no ano que vem. Existem alternativas? Claro que a gente sabe que precisa cortar os gastos. Seria uma nobre decisão, inclusive, do governo aprofundar a discussão do corte de gastos. Mas não conseguindo atingir a meta por parte dos gastos, né, das despesas. A arrecadação, existe outra alternativa? Existiriam outras formas do governo conquistar esses objetivos, buscando, inclusive, receitas recorrentes, como você muito bem falou, não necessariamente algo não recorrente, que é o caso de várias opções colocadas na mesa? Olha, primeiro eu acho fazer primário com receita não recorrente tecnicamente é um absurdo. Né? E acho que o mercado não percebeu a gravidade que é isso, porque isso foi a crise do governo Dilma. Né? Você fazia uma série de truques de curto prazo, que aparecia um primário para constar da nota da imprensa melhor, mas que na prática as contas públicas estavam sendo corroídas. E aí, quando esses números não recorrentes aparecem, a crise vem muito mais séria. Então, eu acho que a falta de preocupação
dos agentes de mercado em ter o número correto, que é excluir o não recorrente, eu acho preocupante. Né? Será que a gente vai repetir 10 anos depois do mesmo erro? E vamos nos enganar com números aparentemente melhores do que são? Porque o número que interessa para a dívida é o recorrente? Então, lembra que no governo Dilma você não teve o que chamou de pedaladas, o termo é ruim. Você teve auxílio para os estados, né, na forma de aval, que não aparecia na conta, né, aí os estados não pagaram a sua dívida, aí a conta veio, né, postergação de pagamento com o banco público, né, uma série de truques, por exemplo, as obrigações com o BNDES no PSI, né, que o Tesouro tinha que pagar, só apareciam 2 anos depois que elas tinham sido feitas, então, contabilmente é um disparate. Tudo isso mascarava, e muito mais coisas, mascaravam as contas públicas. As pessoas ficaram felizes em 12, 13, quando esses truques foram feitos, 14 acendeu a luz amarela, 15 veio a luz vermelha. Né? Então eu fico muito preocupado das pessoas acharem razoável esse tipo de truque. Repetir o mesmo erro 10 anos depois. Né? Tecnicamente, o correto é o primário que eu tenho que alcançar é o recorrente. De novo, o primário é um meio, é uma maneira de você explicar o que está acontecendo. Mas o fim é a trajetória da vida pública. E por isso que o não recorrente, idealmente, vai lá, reduz um pouco, num ano específico, o crescimento da dívida, mas como ele é não recorrente, para analisar a trajetória, eu vou olhar o recorrente. Assim, para fazer o ajuste tem que aumentar a carga tributária. O governo tem que enfrentar o problema de frente. Para ajuste de fato, aumentando carga tributária ou reduzindo despesa. Sem isso, não tem ajuste eficaz da evolução na dívida pública. O governo tem que parar de tentar. Esse auto-engano que nós nos contamos é preocupante, porque isso o problema vai vir mais tarde. Aumentar a carga tributária é talvez um tiro no pé, né, Lisboa? Há muitos grupos ali e o empresariado bastante prejudicado com isso, né? Mas não tem saída, gente. A gente está querendo viver numa terra da fantasia. Ou aumenta a carga tributária ou reduz o crescimento do gasto. Esses truques, isso parece aquele mágico de festa de criança. Né? Isso vai durar algum tempo. Mas e aí, como é que faz em 25? Né? Não tem mais acordo do CARF de anos e anos para trás, não tem mais acordo para o passado dos fundos exclusivos. A despesa recorrente, no Brasil que aumenta a despesa recorrente, vai ter aumentado. Aí você vai ter um déficit muito grande, né, em 25. E como é que você vai fazer? Né? Vai ter inflação, como foi no governo Dilma? Vai ter um aumento grande de carga tributária? Aí você postergou por um ano a realidade. O pior, nessa postergação da realidade, o buraco fica mais fundo, porque você está aumentando despesa recorrente, aumentos salariais, aumentos de aposentadorias, uma série de despesas recorrentes com receitas não recorrentes. Né? Então, eu ganhei ali numa loteria qualquer, que deu um dinheiro a mais esse mês, aí eu aumento agora, eu mudo de casa para uma casa com aluguel mais caro. Como é que eu faço o mês que vem? E daqui a 6 meses? Mas é isso que a gente está fazendo. Lisboa, falando ainda em relação à questão de gasto, eu queria entrar aqui num outro, linkando aqui, principalmente em relação ao crescimento do PIB, até porque semana passada o Banco Mundial elevou a previsão do PIB do Brasil este ano de 1,2 para 2,6, FMI também elevou para 3,1, inclusive, né? Só que em contrapartida eles diminuíram ali o crescimento para 2022 e 2024. Mas inclusive a FMI divulgou hoje que o Brasil pode aí, ou deve ficar até na posição ali número 9 de nona maior economia global. Eu queria entender um pouco da sua leitura, se você acha que esse crescimento, de fato, deste ano, de 2023, ele é sustentável, ele é um soluço, esse avanço, ele pode também estar sendo impactado neste ano, especificamente por conta, por exemplo, do fiscal, do aumento de gastos que aconteceu na PEC de transição, que injetou ali um valor muito grande, um consumo muito maior também, e isso poderia estar maquiando, na verdade, o crescimento real brasileiro? Vamos lá, eu sempre evito entrar nesses números de curto prazo, esses números de
muita volatilidade, tem muito ruído, né? Muita coisa acontece específica. Eu prefiro olhar as médias de longo prazo. Quando a gente pega os 40 anos do Brasil, entre 80 e 2019, tá? O Brasil teve 26 anos de crescimento nesses 40 anos. Então, entre 1980 e 2019, o Brasil teve 40 anos nesse período, teve 26 anos de crescimento. Teve 14 anos de crise. Nesses 26 anos, né, quanto que a gente cresceu em média a renda por habitante? 2,8%. Então, nos últimos 3 anos, a gente está na média do que aconteceu entre 2000 e nos anos bons, entre 1980 e 2019. Não tem surpresa aí. Em compensação, naqueles 40 anos, entre 80 e 19, a gente teve 14 anos de queda da renda por habitante. Né? 14 anos de queda em 40 é muito, é muito. País rico vai ter aí 3, 6, 7 no máximo. País emergente também. Então o Brasil destoa. O Brasil tem uma frequência de crises semelhante à de país pobre. Então a gente tem, a maioria dos anos são anos bons, com crescimento como que a gente viu nesses últimos 3 anos. A gente tem muito ano ruim, e quando os anos ruins vêm, que são bem menos frequentes, eles são mais graves que no resto do mundo. As nossas crises tendem a ser bem mais severas do que em país rico ou em país emergente, até a pandemia. A pandemia foi diferente. Bom, então, esse por um lado, quando você olha os números estritamente até a pandemia e esses números mais recentes, esses números não destoam. Essa tem sido a história brasileira. Por outro lado, você tem bons argumentos para dizer o seguinte: olha, aconteceram uma série de reformas importantes no começo, no governo Temer e no governo seguinte, com reformas microeconômicas e estruturais muito importantes para o país. Mercado de trabalho, fim da TJLP, né? Só para dar 2 exemplos, reforma da Previdência. Essas reformas devem ter aumentado, e há sinais que aumentaram, a produtividade da economia brasileira? Sim. Tá? A gente tem dado para atestar isso e fazer a estimativa? Não. Então há sinais que essas reformas foram muito positivas para a economia, e o nosso crescimento potencial pode ter aumentado com base nessas reformas. Quanto? Não sabemos. É uma possibilidade, a gente vai precisar de alguns anos ainda de microdado para poder testar a hipótese. Por outro lado, a partir de 2021, começaram uma série de contra-reformas que estão piorando a microeconomia do Brasil. Vou dar um exemplo. Você teve a reforma da Previdência, que foi muito positiva, você teve a PEC dos precatórios, que deixou um esqueleto. Ela é menor, a PEC dos precatórios, que a reforma da Previdência? Claro que é. Mas ela consome parte do ganho? Consome. Você teve uma série de intervenções microeconômicas criando novas proteções para setores como semicondutores e outros, a desoneração da folha que você mencionou antes, que tecnicamente não faz nenhum sentido, não dá benefício para o país, né? Essas medidas equivocadas que acabam se perpetuando, se eternizando. Essas medidas prejudicam a produtividade? Prejudicam e muito. Né? Elas compensam a reforma trabalhista do Temer? Não sabemos. Quanto que elas compensam? Não sabemos. Então você teve ótimas reformas no período Temer e no ano seguinte, sobretudo. Você teve contra-reformas nos anos depois. Qual é o saldo líquido? Não sabemos. Né? Então o que dá para afirmar é isso. Quer dizer, esses 3 anos são 3 anos que não destoam do que a gente observou até a pandemia, quando o país está bem. Não tem nenhuma diferença aqui. Tá? Não tem nenhuma mudança estrutural aqui. Você tem sinais de que tivemos ótimas reformas 2 governos atrás, e que tivemos retrocessos no fim do último governo e agora no começo desse. Qual será o saldo líquido disso? O crescimento potencial um pouco maior? Isso aí só o tempo vai dizer. Marcos Mas Lisboa, eu fico muito preocupado com os retrocessos, tá? Sim. Fico bem preocupado. Lisboa, a gente está vendo um cenário, né, muito desafiador aí pela frente, e mesmo assim o Brasil esse ano crescendo 3%, ano que vem existe uma possibilidade ainda de crescimento, aquém, obviamente, da possibilidade, mas a gente tem visto algumas revisões, algumas projeções
um pouco mais elevadas. Diante desse cenário, a gente fala bastante sobre as commodities. O Brasil, muita gente fala, né? A gente exporta juro real e commodity, né? Nesse cenário de commodity para cima, algumas incertezas globais, de repente até alguma melhora e estímulo de crescimento da China, por mais que esteja desacelerado, sempre tem aquela expectativa de mais estímulos por parte do governo. Petróleo, minério, commodity agrícola, o Brasil pode reviver um boom de commodity, pode reviver aquilo que a gente viu décadas atrás, a partir de agora, com essa movimentação nas commodities, nos preços ainda elevados? Vamos lá, por parte. Quer dizer, primeiro, eu acho que o mercado internacional está... Quanto melhor ele está, melhor para o Brasil. Né? O Brasil é um grande exportador para a China e para outros países. Né? E, obviamente, na margem, esses países estarem crescendo, auxilia muito o Brasil. Mas tem uma outra componente do saldo que o Brasil deu, sobretudo no agronegócio, que foram os ganhos de produtividade decorrentes de inovação tecnológica. O Brasil vem inovando de uma maneira muito criativa e ampla, seguidamente, ano após ano, desde o começo dos anos 70. A gente tem 3% de ganho de produtividade. E é por isso que a gente tem sucesso nesse mercado. Né? A gente está ocupando espaços de outros. É claro que o mercado como um todo crescer é bom para o Brasil, mas a gente está ocupando espaços de outros países porque a gente cresce mais. E a gente cresce mais porque a gente tem mais inovação tecnológica, a gente é mais produtivo. Né? Não é só soja mais, tem algodão, tem milho. É impressionante como a gente tem tido sucesso em ano após ano introduzir inovações tecnológicas, né, que tem impactos gigantescos. Quer dizer, a gente, quando olha uma série longa de meio século, os preços dos alimentos da economia brasileira caíram como resultado disso, o volume exportado aumentou. Vamos lembrar que o Brasil, até os anos 2000, tinha seguidas crises no seu balanço de pagamentos. Não temos mais, não é mais tema. Há 20 anos não é mais tema. E o agronegócio é uma parte importante desse sucesso. Mas isso só foi viável, não porque o mercado cresceu, ou não só porque o mercado cresceu, mas isso só foi viável porque o Brasil se tornou melhor que os demais países, mais eficiente, mais produtivo. Melhor ainda, quando a gente olha os dados da renda das regiões onde o agronegócio cresceu, é impressionante. O Centro-Oeste, a renda média do Centro-Oeste está convergindo para o Sudeste. A desigualdade lá regional está se reduzindo rapidamente. O mesmo não acontece com o Nordeste, em que o foco foi a velha política industrial dos anos 60. Né, que continua aí por aí. Quando você olha o salário dos trabalhadores, aumenta. Quando você olha o preço da terra, sobe. Então o que a gente vê é que essa expansão do agronegócio ela tem uma componente que é muito doméstica. Né? Então o mercado externo ajuda na margem, mas ele é muito doméstico. Ela vem com essa agenda de ganhos de produtividade, inovações tecnológicas, que permite uma situação muito inédita no Brasil, que é um mercado que todos estão ganhando. Ganha o dono da terra que o preço sobe, ganha o trabalhador que o salário sobe, ganha a região que a renda média dos habitantes sobe e ganha os produtores, né, que estão cada vez maiores no mercado mundial. O que me preocupa no Brasil é porque esse sucesso que a gente tem, né, com a inovação tecnológica no agronegócio, que tem ciência da computação em várias regiões do país, sobretudo no Porto Digital do Recife, né, que tem tido no mercado imobiliário muitas boas notícias, né, uma agenda micro atabalhoada e tecnicamente descuidada pode prejudicar isso. Então, nessas discussões dos fundos, por exemplo, tem a discussão do passado, enfim, mas o desenho técnico de como você vai tributar os fundos, ele é crucial. Né? Dependendo do desenho, você pode inviabilizar. E, de novo, não estou discutindo aqui a alíquota, não estou discutindo a cobrança do passado, tá? Eu estou falando do desenho técnico de como você vai tributar. Dependendo de tecnicamente como você vai tributar, né? A alíquota pode ser a mesma, mas dependendo de como é que é feita essa regra de como a tributação funciona, isso pode inviabilizar fundos ou aumentar a arrecadação sem inviabilizá-los. Né? E você inviabiliza, você cria distorções em relação a outros instrumentos da economia. E qual é a preocupação que eu tenho? É que esses fundos locais, eles são parte importante do mercado de crédito. Então, se for tecnicamente mal desenhado e criar distorções em relação a outros tipos de investimentos privados, você pode inviabilizar um mecanismo importante de financiamento das empresas. E aí pode ser mais um retrocesso na agenda micro. Enfatizo, não estou discutindo a alíquota, né? Eu estou discutindo se a maneira técnica como é desenhada a forma de arrecadação
vai criar novas distorções tributárias no país que podem viabilizar muito desses fundos. Marcos Lisboa, quero agradecer. Muito obrigada pela presença, por estar aqui com a gente. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Muito obrigado pelo convite. Boa manhã para vocês. Obrigada, igualmente. Está aí, conversamos então com o economista Marcos Lisboa, trazendo várias opiniões, né, vários pontos importantes para essa nossa segunda-feira, para esta semana que se inicia. Deixa eu só atualizar aqui algumas notícias antes do nosso intervalo. Tem uma informação que chega aqui agora de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, junto ali com a Venezuela, supostamente concordaram em aliviar as sanções dos Estados Unidos à indústria petrolífera venezuelana, tá? Informações então que a gente